Flávio se reuniu com líderes em um jantar ontem à noite aqui em Brasília. De início, os líderes do Centrão não sinalizaram apoio de imediato a Flávio. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, disse que os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, irão consultar as bancadas sobre o apoio à pré-candidatura de Flávio. Paralelo a isso, Flávio visitou o pai hoje pela manhã. Quem vai trazer mais detalhes e análises sobre isso é quem já aparece aqui comigo, que é o Felipe Monteiro, nosso comentarista. Felipe, muito boa tarde de novo, mais uma vez, ocupando aqui o lugar da Neila momentaneamente, daqui a pouquinho ela volta e reocupa a casinha dela. Boa tarde. Boa tarde, Nath. Prazer estar com você de novo. Boa tarde, nossos telespectadores. Aquilo que a gente viu antecipado ontem, né? Dificilmente o Centrão vai tomar algum tipo de medida, algum tipo de atitude, né? No final do ano de 2025, né? Faz parte do Centrão, da natureza do Centrão, tentar identificar para onde vai o eleitorado, né? E mais do que isso, né? Como é que está se mexendo, né, o tabuleiro regional, né, nos estados de origem dos políticos do Centrão, né? Para só depois o Centrão tomar uma medida muito mais drástica em relação a quem ele vai apoiar para 2026, né? É muito cedo ainda, né? Mas o que tudo indica, Nath, um ponto que eu estou achando bem interessante nessa movimentação é que o Centrão continua articulando debaixo do pano para colocar outras opções, né, dentro das eleições do ano que vem, né? Com toda certeza, o Caiado está se mobilizando para sair candidato por parte da direita, né? O Zema, governador de Minas Gerais, né, deve sair candidato ao governo pelo Partido Novo. O Tarcísio de Freitas, né, apesar de ter demonstrado apoio total, integral ao Flávio Bolsonaro, ele deixa claro que tem que ouvir as lideranças partidárias, tem que ouvir a movimentação das lideranças regionais. E a gente sabe que o Partido Republicanos, né, também está de olho em muitos governos do estado de São Paulo, ou seja, talvez seja muito mais fácil ter uma postura neutra em relação ao primeiro turno do que se colocar e ter candidato próprio ou apoiar um candidato numa chapa, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. Então está muito cedo, né, está muito incipiente ainda a movimentação do tabuleiro de xadrez para a gente identificar para onde vai o Centrão. Mas, ao que tudo indica, teremos mais de um candidato do espectro da direita para as eleições de 2026. É isso, né, Felipe? Ontem a gente conversando aqui, tinha essa expectativa, esses líderes não tinham confirmado, demoraram a confirmar, a reunião era à noite, né, 9 da noite, na casa do Flávio Bolsonaro. A gente aqui conversando gerou bastante repercussão, né, nas redes sociais, as pessoas ali tentando entender se ia acontecer mesmo ou não. Aconteceu a reunião, mas o Flávio Bolsonaro saiu sem nenhum tipo de apoio, né? É bem o que você pontuou ontem, e agora também reforçou, muito cedo, principalmente para o Centrão tomar aí um rumo. Muita coisa ainda vai acontecer até 2026 e pelo menos até o comecinho ali, a metade, né, do primeiro semestre, que é quando as candidaturas começam a se desenhar. A gente vê que já tem diversos partidos se movimentando, expulsando gente que já, né, que tinha ali sinalização, por exemplo, que é o caso do Celso Sabino, no União Brasil, que decidiu se manter no governo Lula, porque acredita mais no projeto do governo Lula do que nesse projeto que pode ser o projeto do União Brasil para 2026. E a gente vai ver diversas movimentações assim, isso é muito comum, ainda mais com uma eleição de novo bastante polarizada, que muito provavelmente será a de 2026, né? Exatamente, né? E mais do que isso, Nath, a gente não sabe ainda como é que está sendo captado para os eleitores, né, a indicação do Jair Bolsonaro em relação ao seu filho, Flávio Bolsonaro. Então é natural, né, que o Centrão espere as próximas pesquisas, espere para saber como é que vai ser a aceitação de parte da direita à nomeação e indicação do Flávio Bolsonaro como candidato ao PL para disputar as eleições em nome do Jair Bolsonaro. Então são coisas e questões que estão muito cedo ainda para serem definidas, né, no ano de 2025, né? Claro, se o Flávio Bolsonaro deslanchar no ano que vem, com toda certeza, parte do Centrão irá com ele. Agora, se tiver realmente um apoio popular muito mais tímido, a tendência é o Centrão ter outro tipo de candidato, ou até se manter neutro, né? E se movimentar
somente no segundo turno. Ou seja, é muito cedo ainda para o Centrão definir quem vai ser o candidato seu nas eleições de 2026. Então tem muita água para rolar ainda, tem muita, tem muita questão ainda para serem resolvidas, né? Então é muito cedo ainda para a gente pensar que o Centrão irá de fato tomar partido, né? E o caso Sabino é um caso bem emblemático, né? Parte do Centrão, né? Considerando o contexto atual, né? Que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro e o Centrão vê o Flávio Bolsonaro como um nome muito mais fraco que o Tarcísio, né? Então parte do Centrão acha que o ideal seria esperar realmente um pouco mais ou até apoiar o Lula, a reeleição do Lula, né? Porque, ao que tudo indica, né, nas últimas pesquisas, nas últimas movimentações, né, a reeleição do Lula, no momento atual, no contexto que nós estamos vivendo, né, é muito mais tranquila do que a disputa com o Tarcísio ou do que o Tomi da direita, né? Então ainda tem isso também, né? Isso também, né? O Centrão ainda não parte do Centrão ainda acha que talvez seja o caso de apoiar o Lula, né? O projeto do Lula. O Celso Sabino encarna, né, esse partido, esse político do Centrão que está no governo, é do União Brasil e acha que é muito melhor continuar no governo do que sair do governo e disputar a narrativa política pela direita em apoio ao Flávio Bolsonaro. Então você vê, né, que o partido do Centrão, PL, desculpa, o PP, União Brasil, Republicanos, estão realmente pensando agora como é que vai ser a movimentação para 2026. Mas eu duvido que eles tenham algum tipo de medida mais firme em relação ao apoio, se não em meados do primeiro semestre de 2026. Com toda certeza, Centrão vai aguardar, Centrão vai sentir a movimentação e Centrão vai para o caminho que se sentirem muito mais seguro e muito mais propício a conseguir a votação melhor no Poder Legislativo. É isso, né, Felipe? Porque não tem só a questão da vitória, mas dessa continuação do governo, no caso de Lula reeleito, ou a mudança completa, porque mesmo que a direita vença lá em 2026, vai vencer com um nome totalmente diferente de Jair Bolsonaro, mesmo que seja um filho do Jair Bolsonaro, não é Jair Bolsonaro, né? Então, essas pesquisas todas que vão saindo, inclusive as pesquisas internas, né, dos próprios partidos, vão balizando as decisões das campanhas e as decisões também desses parlamentares que muitos querem sair para cargos eletivos dos executivos estaduais, para governador, ou gente que é deputado e quer se tornar senador. A gente vai ter uma renovação importante lá no Senado, porque ao invés da gente votar em um, a gente vai votar para 2 senadores, né? São sempre 3 vagas, mas a cada 4 anos a gente vota em um. Na última eleição foi para 1, e agora a gente vai votar em 2 candidatos. Então também já tem esse entendimento de que a direita pode perder a presidência da República lá em 2026, a partir das pesquisas mostrando Lula vencendo em todos os cenários, mas que pode ter uma renovação bolsonarista no Senado, que também preocupa muito o presidente Lula. Ô Felipe, a gente está vendo aqui embaixo, né, na tarja, a repercussão dessa outra visita que o Flávio Bolsonaro fez ao pai, ao Jair Bolsonaro, lá na Superintendência da Polícia Federal nessa manhã de hoje, e foi a primeira visita desde que ele é candidato, né, pré-candidato no lugar do pai dele lá em 2026. E ele se manteve bastante confiante, saiu bastante confiante da reunião com o pai, da visita, melhor dizendo, com o pai. Ele disse isso aqui que a gente está vendo, que é irreversível, não vamos voltar atrás. Lembrando que o Flávio Bolsonaro, lá na sexta-feira, e depois no reforço ao longo das declarações do final de semana, disse que ele só largaria a candidatura, né, se a anistia fosse votada, né? Enfim, ele colocou essa condição de não votando a anistia, ele vai continuar aí sendo o pré-candidato, que essa é a forma, né, dele manter a pré-candidatura dele. E se manteve irreversível a partir do que o pai dele reforçou. A gente não vai ter, por muito tempo, declarações de Jair Bolsonaro, né? E o nosso contato com ele é através da família e principalmente desse interlocutor escolhido por Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, né? Não, exatamente, né, Nath? E o ponto importante da gente destacar
é que a escolha do Jair Bolsonaro, de alguém da sua família, foi exatamente se manter relevante, né? Porque o Jair Bolsonaro, sem sombra de dúvida, caso outro candidato fosse o seu representante, né, ele ia perder bastante a relevância, né? Então, o Jair Bolsonaro, ele está mantendo a sua relevância e está mantendo ainda o seu poder como líder principal da direita ao indicar o seu filho Flávio Bolsonaro. Então, ele não vai mudar de forma alguma a estratégia, pelo menos até as próximas semanas, os próximos meses, e não colocar o filho como o candidato à presidência da República. Claro que isso pode mudar, né, no ano que vem. Né? Eu vejo grande possibilidade, né, do Flávio Bolsonaro ser vice, né, candidato em alguma chapa. Né? Até porque, no meu modo de ver, se mantém a relevância ele estando numa chapa presidencial competitiva. Né? Então eu sinto que o Jair Bolsonaro, na escolha do Flávio Bolsonaro, faz muito nesse sentido, manter a relevância e manter a importância, não cair no esquecimento em relação ao fato do Jair Bolsonaro ser o principal líder da direita. Agora, tem um ponto importante que eu venho destacando sempre aqui, Nath, que a direita é muito maior do que o bolsonarismo. E o Flávio Bolsonaro, apesar de ter um discurso muito mais de mediador, muito mais sereno do que outros membros da sua família, né, do que o próprio Jair Bolsonaro, né, ele não encontra ainda permeabilidade em toda a direita. Aí tem um fato que eu vejo, e pouca gente vem falando, né, o pessoal tem colocado como certo a reeleição do Lula. Né, eu também acho que é quase certa, né, mas eu não duvidaria, por exemplo, do Lula e do Planalto verificarem que o Flávio Bolsonaro não seria um candidato tão competitivo assim, né? E o Lula desistir da candidatura dele e colocar outra pessoa, como por exemplo o Haddad, né? Ou outra pessoa do PT, né? Então as pessoas vêm colocando o Lula como candidato certo do PT e da esquerda. O Lula até falou claramente isso, né? Queria disputar a reeleição, né? Ele falou algumas semanas atrás que queria disputar a reeleição, mas nesse cenário, com o Flávio Bolsonaro não sendo tão competitivo assim, né? E o Lula retroalimenta o bolsonarismo, né? Talvez estejam pensando, né, no Palácio do Planalto colocar outro candidato para disputar a eleição. O Lula vai ter 82, 83 anos em 2027. Né? Ou seja, se ele verificar a não competitividade do Flávio Bolsonaro, eu não duvidaria do Lula abrir mão da disputa e tirar férias, né, da política. Né? Até porque, no meu modo de ver, no futuro próximo, né, a tendência com a polarização é os dois candidatos ficarem bem parelhos um com o outro, né? E estragaria a biografia do Lula perder a última eleição dele para a presidência da República. Pouca gente tem falado isso e eu não duvidaria que isso acontecesse. Lula abrisse mão de disputar as eleições caso o candidato não seja tão competitivo como é o Flávio Bolsonaro.